Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago um assunto que gera muitas dúvidas. Fica comigo até o final que eu estou ensinando passo a passo detalhado desse assunto. Então, vem comigo para ver a aula de hoje. Para fazer modelos que tenham pregas, franzidos e recortes, eu preciso de ganhar volumes nos locais onde vai ser aplicado. E como aqui na modelagem base eu não tenho esses volumes a não ser as pences, então eu preciso de transformar essas pences em franzidos, pregas e recortes. E para fazer isso, eu preciso de transferir essa pence para o local onde eu quero aplicar. Então a primeira coisa a se fazer é definir o local onde vai ser aplicado a prega, franzido ou recorte. Vou começar com o franzido. E eu vou aplicar o franzido no decote. Eu peguei a modelagem da blusa base, a parte da frente, e copiei ela para outro papel com todas as informações que contém nela. E como eu vou fazer um franzido no decote, eu preciso primeiro saber se eu quero manter o decote alto assim, porque aqui na base ele está bem rente ao pescoço, ou se eu quero descer um pouco mais. Aqui eu tenho dois modelos de blusa com decote franzido. Esse primeiro modelo, o decote é bem rente ao pescoço. Então, nesse caso aqui, não precisa de baixar nada, é só manter a altura ali do decote da blusa base. Já esse modelo de cá, dá para perceber que o decote está um pouco abaixo do pescoço. Então, aí se for fazer um modelo igual esse, eu preciso de descer um pouco o decote antes mesmo de mexer com o franzido. Eu vou fazer a interpretação aqui como se fosse esse modelo. Então, eu vou descer um valor aqui que eu achar mais conveniente. Então, eu meço no meu pescoço, do decote para baixo, quanto que eu quero e coloco esse valor aqui nessa linha. Esse valor é opcional, pode ser mais, pode ser menos, é como você achar que deve aí. No meu caso aqui, eu vou colocar 5 centímetros. Os dois modelos são bem parecidos, só que nesse aqui não tá dando para ver muito bem aqui, então vou mostrar nesse. Ele chega do meio do decote para cá, ele vem um pouco e depois faz a cava. Então, esse afastamento para cá é você que decide o tanto que você quer. Você pode vir reto, você pode fazer ele um pouquinho arredondado. Eu vou entrar então aqui o valor que eu acho que eu devo entrar. Então, como referência, eu vou pegar aqui a metade do ombro e vou marcar uma linha daqui para cima só para eu ter uma referência aqui para explicar para você, mas isso aí também é interpretação, poderia ser um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, isso é conforme você achar que deve, só tomar cuidado para não ficar com o seio à mostra. Então, eu já dividi aqui metade do meu ombro, e agora eu vou pegar um esquadro, encostar nessa linha aqui da cava, e no ponto marcado ali no ombro. Ó, vou só pontilhar uma linha aqui, só para você ter uma referência. Mas não necessariamente precisa de pontilhar essa linha. Então, agora aqui, eu vou ver se eu quero ele reto, se eu quero ele um pouquinho subindo. Eu vou fazer ele um pouquinho subindo. Para isso, eu vou traçar uma linha reta aqui, só mesmo para você ter uma referência. Não necessariamente precisa de ser dessa forma, pode ser no olho mesmo. Mas eu vou traçar aqui para facilitar o entendimento. E aí, eu posso vir acompanhando essa linha e subir um pouquinho, que é o que eu vou fazer. Aqui eu vou vir reto e depois subindo. Eu até tentei colocar a régua aqui para ver se fica melhor, mas eu vou fazer no olho mesmo. Se você achar uma régua aí que encaixe melhor essa subida, você coloca. Eu vou fazer no olho porque eu acho mais fácil. Então, venho reto, chegar mais ou menos uns 5 centímetros, aí eu vou subindo. Aqui eu subi mais ou menos 2 centímetros. Mas é como eu falei, isso é opcional e também você pode fazer ele reto, caso você queira.
Se você quiser, você pode descer também um pouco aqui na cava para refazer ela, que é o que eu vou fazer. Eu vou descer aqui 1 cm e refazer essa cava pegando desse ponto até 1 cm marcado aqui. Na hora de traçar a cava, toma cuidado para essa parte mais funda aqui da base não entrar muito, para não correr o risco de ficar parecendo o seio. Como você pode ver, aqui nos dois modelos, passa-se uma tirinha aqui dentro dessa parte aqui para franzir o decote. Tanto esse quanto esse, ó, essa parte aqui é uma tira, só que aqui é uma tira mais larga, né? E aí, essa tira ela vai passar aqui dentro e subir aqui para o ombro para sustentar a parte da blusa. Então, no molde aqui, essa parte de cima aqui não vai ser mais necessário, pode desmanchar o que eu vou fazer aqui agora. Modelagem é raciocínio, então quando eu fui pensar melhor aqui a respeito da alça, eu achei que o meu estava muito para cá, então o que que eu fiz? Eu só vim aqui no ombro, entrei 1,5 para cá, ó, em direção ao decote, retracei a linha igual foi feita aqui, e aí só retracei essa linha aqui subindo um pouquinho mais. Então o que vai ser apagado aqui é essa parte, essa, né, aqui tudo, e esses pontos pontilhados. Então, antes de fazer a transferência da pence para o franzido, você tem que fazer isso, definir a altura do decote, definir o modelo que vai ser aqui da parte da frente da blusa, e aí agora a gente vai precisar de traçar umas linhas sempre em direção ao ápice do seio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir daqui a aqui o meio, depois o meio de cada pedaço. Não necessariamente precisa de ser feito assim. Tem pessoas que traçam linhas aleatórias. Eu, como parte didática, eu gosto de fazer mais dessa forma. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu estou aqui toda segunda-feira às 19h30. Agora, nos pontos marcados, eu vou riscar até aqui o ápice do seio. Eu vou riscar do meio também ao ápice, por quê? Porque se eu não riscar, vai ficar um espaço muito grande daqui até o outro lado da blusa, sem colocar franzido. Então, eu vou riscar desse ponto a esse também. Essa parte de cima agora aqui, todinha, não me interessa mais, não vai ser mais utilizada na modelagem. Então agora eu vou recortar o molde, vou deixar um espacinho para cima aqui, só porque depois eu vou precisar de acrescentar papel e se tiver que refazer aqui, com certeza vai ter que refazer, aí o espaço em cima aqui me ajuda. Mas então agora eu vou retirar o excesso de papel que está aqui no molde para facilitar a transferência de pence para o franzido. Então, a nível didático, primeiro você desenha onde vai receber o franzido, depois você corta, fecha a pence. Automaticamente o valor da pence vai vir aqui para o franzido. Então, agora eu vou cortar essas linhas até aqui o ápice do seio. Ajude o canal a crescer, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos e também em suas redes sociais. E agora eu vou fechar esta pence. Então agora eu vou fechar a pence e quando eu puxo ela encostando uma perninha na outra, o valor dela passa para cá, ó. Aí eu colo a pence. Aqui na lateral costuma dar um dentinho, aí eu tenho que acertar. É só encostar a régua no final aqui da blusa até aqui no final da cava.
E agora eu vou distribuir esse valor e colar um papel embaixo. Bom, já colei as partes aqui, distribuindo por igual, nem fiz a medição, fiz só no olho mesmo, colei. E agora eu vou retraçar essa linha aqui que ficou irregular. Vou pegar do pontinho aqui do início do decote até lá o final. Vou usar a régua porque fica mais fácil para mim aqui, mas pode ser a mão mesmo. Não tem problema se algum pedacinho ficar para cima ou para baixo. O importante é refazer a linha aqui em cima e agora recortar aqui. Então esse pedaço todinho aqui, ele vai ser franzido. Todinho. Existe uma diferença muito grande entre esse modelo e esse na cintura. Porque esse aqui, ele tem a cintura mais larguinha, inclusive ele tem até um elástico na cintura. Já esse, ele tem a cintura um pouco mais ajustada e não tem pence. Então, você tem que pensar como que você vai vestir essa peça, caso você queira fazer assim. No caso desse aqui, as costas dele é bem cavada e a tirinha que passa no decote, ela serve para ajustar o vestido ao corpo, ou seja, ele é um pouquinho mais largo do que parece. Só que quando passa a tirinha e ajusta, a cintura também ajusta. Porque você tem que pensar como que você vai vestir esse modelo, caso você queira fazer sem a pence na cintura. Ou ele teria que ter um zíper nas costas, ou teria que ter as costas bem cavadas igual aqui. Ele tem que ter alguma coisa que facilite você vestir a roupa, porque senão a cintura fica muito ajustada e você não consegue passar o vestido nem por cima e nem por baixo. Então tem que pensar como fazer. Já esse aqui, ele é folgadinho, né? Ele não tem pence, mas ele é folgadinho na cintura e tem um elástico. Tanto um quanto o outro eu vou te explicar na modelagem como fazer. Então, como que eu procedo quando eu quero fazer uma peça de roupa que a minha cintura é mais larguinha, como é o caso desse modelo aqui, que apesar dele ter um elástico na cintura para ajustar, é uma peça mais larga, foi feita mais larga para depois receber o elástico, para ajustar a cintura sem precisar das penças. Então, na modelagem é muito simples, basta eu não executar essa pence aqui no tecido, que eu já tenho uma cintura mais um acréscimo de folga, que é a pence. Só que eu tenho que pensar se é isso mesmo que eu quero na cintura. E como que eu raciocino para ver se é isso mesmo que eu quero? Bom, eu estou trabalhando com 1/4 do molde, né? Então, na circunferência total, esse molde aqui, ele representa 1/4 da medida total. Se eu estou acrescentando aqui uma pence, por exemplo, de 3 centímetros, basta eu pegar o valor da pence e multiplicar por 4, que eu já vou saber quanto que eu acrescentei de folga na minha cintura. Agora, digamos que esse valor total aqui da cintura mais a pence não é suficiente para você. Você acha que você quer uma cintura um pouco mais larga. Como que você aumenta, como que você acrescenta esse aumento? Então, basta sair aqui na lateral da cintura o valor que você quer. Vamos dizer que você aumente aqui mais 1 centímetro. Aí você tem que pensar o seguinte: como eu estou trabalhando com 1/4 do molde, 1 centímetro que eu sair aqui, eu vou estar saindo 4 centímetros, porque eu pego o valor, multiplico por 4. Agora, digamos que você acha que esse valor da pence é muito, você quer uma cintura um pouco mais ajustada, que ela é larguinha, mas não tão larga. Aí basta você entrar aqui na lateral o valor que você quer, lembrando que é da mesma forma. Se você entrou aqui 1 centímetro, você vai estar tirando da sua cintura 4 centímetros, porque estou trabalhando com 1/4 do molde. Tanto para sair quanto para entrar, você vai ter religar aqui a lateral do ponto marcado até ao final aqui da cava com linha reta. Uma outra coisa que você precisa de pensar também é se o valor que tem aqui vai ser suficiente para passar pelo seu quadril ou pelo sua cabeça, seu braço aí. Porque como a roupa não vai ter um zíper para abrir,
porque normalmente, né, se faz uma peça mais larguinha sem o zíper para abrir. O botão, enfim. Então você tem que pensar se a largura que tem aqui é suficiente para isso. Às vezes é até melhor você sair um pouco aqui a mais, e se for muito, depois você tirar no tecido quanto que você quer aqui, do que você deixar justo e depois ficar ruim para vestir. Bom, feito isso, pensado todas essas coisas, agora eu tenho que retirar esse biquinho que forma aqui quando tem a pence. Então basta eu pegar o esquadro, encostar aqui, ó, encostar bem certinho aqui no centro-frente e na lateral ali da peça e retirar o biquinho. Agora esse pedaço aqui não faz parte mais do molde, e aí eu posso desmanchar também a pence. Eu peguei o modelo que eu estava fazendo e passei a limpo para ficar mais fácil de entender. Então aqui eu coloquei que essa peça é a frente, coloquei o fio do tecido, coloquei o centro-frente. Como eu estou ensinando só a técnica de transferência de pence, eu não coloquei mais informações, mas quanto mais informações você colocar aqui, melhor para você entender. Aqui em cima eu coloquei esse símbolo, que é o símbolo de franzir, mas não necessariamente tem que ter esse símbolo. Por quê? Se você está fazendo um modelo em que você vai passar o franzido na máquina, vai passar um ponto de franzido aqui no decote, tudo bem você colocar esse símbolo. Agora, se é um modelo igual a gente estava falando do vestido, que eu estava explicando anteriormente, não necessariamente vai ter que ter o franzido aqui, porque o que faz o franzido daquele modelo específico é a cordinha que passa aqui dentro. Então, mas eu deixei aqui para você entender que ali poderia ser um franzido mesmo passado na máquina. Aqui na cintura eu não coloquei informação nenhuma, porque vai depender também do modelo que você quer. Se você quiser só deixar a largura da cintura aqui mais largo, sem franzido, sem elástico, sem nada, você poderia. Você já tem aqui o modelo certo. Agora, se você vai colocar um franzido aqui, passado na máquina, aí você colocaria esse símbolo aqui embaixo para você entender, para você lembrar, né, na hora da montagem da peça, que aqui é um franzido. A mesma coisa que eu ensinei para fazer no decote, você poderia fazer no ombro, por exemplo. Então, você pegaria a peça e faria igual eu fiz no decote, aqui, faria no ombro. Marca aqui onde você quer o aumento aqui do ombro, e aí você risca até aqui o ápice do seio, né? Abre, fecha a pence, você vai ganhar volume no ombro. Vai dar o mesmo efeito do que o franzido no decote, que no caso é a acomodação do seio, né? Para isso que serve aqui esse franzido, além da estética, né? Também acomodar o seio, porque se eu fizer uma peça reta e justa ao corpo, o que vai acontecer é que o seio vai achatar. Então eu preciso de manter o volume que teria na pence, no caso no franzido, para acomodar melhor o seio. Eu desenhei novamente aqui a pence no molde para não ficar nenhuma dúvida, porque na hora que eu expliquei eu não me referi ao modelo. Então, se eu quero fazer um modelo mais ajustado na cintura sem a pence, então a pence não vai ser feita no tecido, mas o valor dela está aqui dentro, então eu preciso de retirar aqui na lateral. Eu não tiraria tudo, eu tiraria e deixaria no mínimo 1 centímetro. Particularmente eu deixaria até um pouquinho mais, para ficar mais confortável na hora de vestir a peça. Mas enfim, então o valor que eu quero retirar aqui da pence, eu tenho que retirar aqui na lateral. Digamos que eu tenho uma pence de 3 centímetros e estou deixando 1 centímetro de folga. Então eu venho aqui, tiro 2 centímetros e retraço a linha até aqui na linha da cava. Traço reto até a linha da cava. Aí esse pedaço aqui vai ser jogado fora, não existe na modelagem. Mas eu prefiro deixar um pouquinho mais largo e depois entrar do que retirar muito e depois não ter para onde sair. Eu vou fazer rapidamente a transferência da pence colocando franzido no ombro, porque eu só falei e não mostrei, mas é o mesmo procedimento feito no decote, então não vou explicar tudo de novo, vou só mostrar aqui como que faz.
fazer a transferência da pence em formato de pregas, o procedimento é praticamente o mesmo do franzido. Então, primeiro eu escolho o local onde eu quero aplicar a prega. No meu caso aqui eu escolhi o ombro. Vou escolher a quantidade de pregas que eu quero. Se eu quiser uma prega, eu divido o ombro ao meio, risco um risco até o ápice do seio. Se eu quiser 3 pregas, eu vou fazer 3 riscos. Tem que dividir aqui o valor por igual, né? E aí eu vou cortar, igualzinho foi feito na modelagem anterior. Cortar até o ápice do seio, fechar aqui a pence, aí automaticamente vai abrir aqui um valor, coloco o papel embaixo e colo as partes dividindo aqui o valor por igual. Aí, ao invés de eu riscar aqui, como eu fiz para tirar o excesso de papel que estava aqui, do franzido, eu vou dobrar as pregas antes de fazer isso. Então, é só encostar uma perninha na outra. Aí, se quiser, pode colocar uma fita adesiva aqui para segurar. Feito as pregas, aí, se ela estiver retinha aqui, é só cortar. Se eu quiser a prega fechando para lá, eu faço a dobra para lá. Agora, como eu fiz para cá, a prega vai fechar assim, ó. Né? Se eu quisesse o contrário, seria assim. E tem que fazer esse fechamento do jeito que eu vou deixar já no tecido, porque aqui em cima costuma dar uns biquinhos, e aí se você fizer o contrário, fica faltando tecido ali depois. Então tá aí a transferência de pence para o franzido e para as pregas. Espero que tenha entendido tudo, mas se ficou com alguma dúvida, fala para mim nos comentários do vídeo. Eu fico por aqui, fica com Deus, até a próxima, tchau!